Olá, seja muito bem-vindo ao ANEFAC News. E na conversa de hoje temos comigo Demétrios e Natal. Nós vamos falar sobre transformação digital e segurança cibernética. Bom, no papo de hoje eu queria conversar com vocês sobre esse tema e entender um pouco mais sobre o mercado atual. Como é que vocês veem o cenário de transformação digital e o cenário de segurança cibernética no mundo de hoje, principalmente no mercado nacional? Obrigado, Lilian. Está sendo muito desafiador, né, para todo mundo, porque o ritmo de mudança é enorme. A gente tem desafios da transformação digital que se impõem às empresas. A sociedade vem acompanhando até como pode, né? O governo também com incentivos, mas há muita integração do cenário nacional e internacional, porque a economia é muito conectada. Então, quando a gente fala de uma legislação fora do Brasil, é uma legislação que as empresas brasileiras também vão ter que seguir de alguma forma, ou porque tem capital aberto fora, ou porque são provedoras de soluções ou de artefatos, de suprimentos para empresas que estão lá fora, né? Fazem parte da cadeia de valor. E nessa dinâmica de transformação, de mudança, a gente vive no mundo digital e logo vive no mundo cibernético. E a gente precisa estar protegido de todas as formas. É um jogo de gato e rato, por um lado, mas eu vejo o Brasil muito conectado com essa agenda, especialmente conselheiros conectados com essa agenda, trazendo pessoas de fora para essa discussão e cascateando para toda a empresa. Principalmente o mercado europeu, né, que tem sido pioneiro no cenário de Na GDPR, privacidade, o mercado europeu ele é muito antenado, ele é sempre pioneiro. A GDPR veio para consagrar de uma maneira, né, para a União Europeia com uma legislação de privacidade, mas cada um dos países já possuía algum tipo de legislação. Então são bastante pioneiros nesse sentido, e diria que Estados Unidos bastante pioneiro na parte cibernética pura, né? Proteção de infraestrutura crítica, até porque é o país mais digitalizado do mundo. Por ser mais digitalizado, logo ele é o mais ameaçado. Ele pode atacar mais digitalmente, mas sofrer muitos ataques também digitais. Perfeito. Natal, e como você vê tudo isso? Eu vejo também como um jogo de gato e rato. É uma equação muito difícil de se equilibrar. Por quê? Porque, assim, existem níveis diferentes de maturidade. Como bem o Demétrio colocou, o nosso país, ele é um país bem conectado, é um país bem antenado nas questões digitais. A gente tem programas do governo, tem o governo digital, por exemplo. Quer dizer, a gente vem cada vez mais sendo mais digital, a sociedade está mais digital, ou seja, as novas gerações já nascem digitais. Então, toda essa transformação de comportamento, ela vem de encontro. O que vai acontecer é inevitável, né? Todo mundo falou da aceleração lá atrás, da pandemia, que já ficou para trás, mas, de fato, mostrou para a gente que a mudança para o mundo digital ele é uma coisa, é uma ida sem volta. Como da mesma forma a IA, que depois a gente vai falar um pouquinho também, é uma ida sem volta, no meu ponto de vista. Em termos de segurança cibernética, cada vez mais, quanto mais digital, mais desafiador fica, porque você tem sempre uma visão ampla nesse sentido de quando as pessoas vão para o mundo digital, tem que ter uma experiência, uma sensação de segurança para poder navegar nesse mundo, né? E ter uma proteção maior. Como o Demétrio também colocou, a questão regulatória na Europa é muito forte. Isso contribui muito para que tomem mais cuidado com essa inserção no mundo digital. Por outro lado, os Estados Unidos é um celeiro na questão de cyber, né? Ou seja, defesas, ataques e até mesmo ser alvos, né? Se você pegar esses mapinhas, o que a gente chama live map, os mapas ao vivo, você consegue ver claramente o comportamento de ataques no mundo, tentativas. Não, eu falo ataques, mas é tentativas, né? Senão o pessoal vai achar que é um efetivo. Então tem toda uma visão, é um mundo bem conectado, é um mundo bem interessante, desafiador. E para ter segurança nesse mundo também desafia a gente em outros níveis. Deixa eu pegar esse gancho que você falou da geracional. Ele é essencial, né? Para nós, a gente está vivendo com várias gerações hoje no mercado de trabalho como nunca antes, né? Desde os boomers até a geração Z, entrando no mercado de trabalho ao mesmo tempo. E cada uma delas lida com a tecnologia, com a realidade atual de uma maneira diferente. Quando o Ford falava dos carros, né, se eu perguntasse às pessoas o que elas queriam, elas iam falar cavalos mais rápidos. E não pensariam na transformação do motor a combustão, por exemplo, né? Então, hoje em dia também, algumas gerações falam que vocês querem processos mais rápidos, produzir algo mais rápido de forma antiga. Novas gerações já pensam digitalmente. Que você falou, isso é muito importante.
E em breve, se a gente continuar fazendo esse trabalho interessante, né, na NEFAC, divulgando, as empresas de consultoria, os conselheiros, nós vamos criar gerações que são cibernéticas intrinsecamente, como os digitais intrinsecamente. A gente tem que trabalhar essa integração. Como você também já deu a deixa, aí vem a inteligência artificial também. Perfeito. E trazendo até para esse tema da inteligência artificial, eu vejo que isso vem crescendo muito. O próprio ChatGPT, a IA generativa, onde de uma certa forma a gente tem milhares de ferramentas sendo criadas em um período muito rápido. Por exemplo, recentemente a própria OpenAI, ela criou uma solução onde faz a cópia do áudio em apenas 15 segundos. Aí você fala, nossa, em 15 segundos alguém pode copiar o meu áudio, né, a minha voz, seja por uma ligação telefônica, seja por uma imagem, por um vídeo que eu postei numa rede social, ou seja, a todo momento eu estou aberto a ser copiado, né? Como é que vocês veem a segurança dentro desse aspecto? Porque estão toda hora surgindo soluções novas, né? Como é que a gente consegue se precaver disso? Tem algo a ser feito? Ou é realmente uma adaptabilidade? A gente vai ter que entender que a gente está nesse mundo. Bacana demais, né? Eu penso de duas maneiras, não vou falar em termos técnicos, né? Conhecimento e ceticismo. Então, se você conhece mais no caso, a inteligência artificial, nas suas gradações possíveis, você não precisa entender o que está lá dentro de um código, do bit, do byte, mas se você entende o conceito que está por trás, a capacidade que ela tem, assim como a gente não sabe como funciona o motor de um carro, mas a gente entende a capacidade que ele tem, o dano que ele pode causar, o benefício que ele pode trazer, você já consegue se posicionar melhor para se proteger e usar de maneira adequada. O ceticismo é você se questionar, é não aceitar aquilo porque esse produto já vem com a inteligência artificial, porque alguém disse que não é só um caminho sem volta. É um caminho sem volta, mas eu posso escolher como percorrer esse caminho. Pode ser uma viagem muito boa, do ponto A para o ponto B, mas ela pode ser turbulenta ou não turbulenta. Então, o ceticismo e o conhecimento podem tornar essa viagem menos turbulenta. Ou seja, a checagem das informações, ela é fundamental, né? Exatamente. Recebi um áudio, recebi um vídeo, recebi uma informação, eu tenho que checar se ela é verídica. Tem que checar. E quando uma pessoa, né, tenta fazer o que a gente chama de engenharia social, né, antes imitava a voz ou apenas falava alguma situação grave, o que a gente se deixa levar? Para uma emoção. Porque, né, os vigaristas digitais, eles se utilizam da emoção. E agora estão mais municiados porque podem incorporar exatamente a voz de uma pessoa. Então a gente precisa ter ceticismo e precisa estar preparado para isso aqui não é um comportamento esperado, né? Como a gente conversa, né? Da mãe, preciso de 5 mil reais aqui para você me pagar. Se minha mãe pagar para uma pessoa 5 mil reais, eu vou brigar com ela, porque eu estava precisando, não passou para mim, né? Eu não pedi. Mas ela precisa estar cética. Isso não é um comportamento padrão do meu filho de fazer isso, né? E claro que a gente espera que novas ferramentas sejam criadas para justamente identificar se aquele áudio é verdadeiro ou não, se ele foi copiado de algum lugar. Porque a tecnologia, ela vem, cria algo que às vezes cria um problema, mas também ela vem e cria algo para trazer uma solução, para endereçar aquele problema. Você vê dessa forma também, Natal? Eu vejo sim, eu acho que o Demetrio colocou bem, eu coloco a questão do comportamento como uma outra variável, né? A gente avaliar o comportamento, é mais ou menos assim, na criação, quando foi criada a arma lá atrás, fazendo uma analogia, ela foi criada com a função de caça, e não para usar para outros fins. Hoje, a arma é usada para outros fins. A IA, da mesma forma que ela foi criada para facilitar. Ela não foi criada para ser usada com as mentes criativas, vamos chamar assim, que o que tem mais é criatividade. Por outro lado, eu entendo que a avaliação de comportamento, adaptabilidade, se adaptar, não existe hoje, a gente está aprendendo com esse processo, está tudo muito rápido. Então olha que interessante, antes a gente falava assim, teve a Revolução Industrial, que teve um tempo de adequação, depois a gente vem para a Revolução Computacional, que entra o computador na nossa vida e a gente vai se adaptando. Hoje nós estamos com a Revolução Tecnológica e a transformação digital, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é um momento de muito aprendizado. A questão geracional, eu estava conversando isso com o Demetrio, bastante. Cara, a gente vem de uma outra geração, né? Se você vê, quando fala da diversidade, às vezes as pessoas pensam em diversidade de várias formas. Mas se a gente olhar só a geração, o quão isso é diverso. Então, hoje, uma criança, para ela é muito normal ela viver no mundo digital, né? E aí o que acontece? Você deu o exemplo da voz, mas tem também o vídeo, tem a questão da imagem, né? Existem hoje, infelizmente, são os famosos deepfakes, né? Assim, de pegar, assim, infelizmente,
corpo de pessoas com o rosto de outras. Quer dizer, existe um movimento. Da mesma forma que foi criada a IA para facilitar a criação, também existem ferramentas que estão sendo criadas e estão sendo aprimoradas para também com foco da segurança, para verificar a veracidade, se aquele dado não foi manipulado. Porque você imagina, num golpe, como é que uma polícia, por exemplo, digitalmente ela vai entender que aquela informação era real ou não? Tanto é que, voltando à Europa, como ela é muito regulada, ela já criou uma legislação para IA. E lá eles criaram níveis para poder de penalidades. E esse tipo de fake, de deepfake, é considerado um crime hediondo. Então as penas são muito maiores. Então, quer dizer, a gente também está num processo de aprendizado, evolução. Como aconteceu com a transformação digital, aí acho que ela traz esse mesmo desafio para a gente. Tal, é desestimular, né? Desculpa, mas desestimular ações criminosas, né? E aí eu vou conectar o mundo pessoa física, né, no nosso uso, e conectar o mundo corporativo. O maior inimigo da segurança da informação é a complexidade, do meu ponto de vista. Se você, como pessoa, torna a sua vida mais complexa, e uma maneira muito prática instalei milhares de aplicativos no meu celular, nem sei porquê, você cria mais, primeiro, dificulta o teu aprendizado e você cria mais formas de alguém se aproveitar do seu ambiente. Isso no mundo pessoa física. E aí você faz as analogias também no mundo corporativo. Interessante. Eles trouxeram muito sobre comportamento aqui, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental na vida, né? Em todos os momentos. A gente olha o aspecto de segurança, mas como um todo é fundamental na vida, o comportamento, como é que a gente reage a cada coisa e como é que a gente usa a nossa criatividade, que ela seja para o bem, que eu acho que isso que é importante, né? A gente saber usar as ferramentas para o bem. Gente, encerramos aqui uma conversa incrível junto com o Natal e o Demetrios no Anefac News. Acompanhe os próximos episódios.